Oi, meus alunos, como estão? Segunda-feira, dia que está todo mundo descansado, animado para estudar, não é verdade? E dia de ciências. Nas últimas aulas de ciência, nós estávamos aprendendo uma coisa muito legal, que era sobre a vida do ser humano, as etapas da vida, e a gente pôde perceber que nós, do terceiro ano, nós ainda estamos na fase da infância, não é verdade? Chamei também? Chamei não. Tinei está na fase adulta. Nós aprendemos algumas características semelhantes que dá para a gente identificar as pessoas que estão na infância, na adolescência, na vida adulta ou na velhice, não é verdade? Hoje nós vamos fazer uma revisãozinha disso também. Mas o mais importante, nós vamos falar sobre as transformações que o nosso corpo passa quando saímos da infância e entramos na adolescência. São as transformações mais radicais que nós temos, mas não é de assustar, não, é coisa boa. É quando nós vamos deixar o nosso corpo de criança para passar a ter corpo de um quase adulto, que é o adolescente, para depois ter o corpo de adulto. Vamos lá, então? Eu preparo um slide bem bacana para a gente aprender hoje e revisar também o que nós já aprendemos. Vamos lá? Então, passando por transformações. Pessoinhas, pessoas. Todos nós passamos por transformações. O tio já falou. Inclusive, muitas pessoas do passado, filósofos, cientistas, estudaram essas transformações para tentar entender como é que nós passamos por isso. Não é fácil, é uma coisa assim que, aos poucos, a gente vai acostumando. Tem gente que acostuma tanto que nem vê que sofreu transformação. Mas não é isso não, é porque existem transformações que são muito lentas. Outras são bem mais rápidas. As transformações mais lentas, elas se dão na fase adulta para a velhice. Já as transformações bem rápidas mesmo, acontecem aí da fase da infância para a adolescência. A gente vai ver quais são elas. Vamos lá, então? Aprendemos que são 4 as fases da vida do ser humano. Primeira é a infância. A gente lembra que a infância, ela vai do nascimento até aproximadamente os 12 anos. O tio já falou por que a gente trata de temas aproximados, mas não custa nada relembrar. É aproximado por quê? Porque tem pessoas, de acordo com a biologia da pessoa, o DNA da pessoa, as necessidades coletivas da pessoa, o ambiente da pessoa, ela pode amadurecer, chegar à adolescência ou mais cedo ou mais tarde, né? Por exemplo, as meninas, elas têm tendência a ficarem adolescentes muito mais rápido que os meninos, enquanto amadurecimento. Isso é normal, isso é tranquilo, tá? Não se preocupe. A segunda fase da vida, então, a gente viu que é a adolescência. A adolescência que vai de aproximadamente 12 anos até aproximadamente 20, 21 anos de idade. É a fase da vida onde a pessoa está começando a ter autonomia, o corpo está mudando muito ainda, até chegar na fase adulta, que é dos 21 até os 65 anos, onde o corpo vai modificar, mas modifica mais lentamente. Não é à toa que é a fase mais longa da vida do ser humano, ó, de 21 a 65 anos, dá em torno de 44 anos, né? Mais ou menos, 45, 44 anos. Isso aí, por quê? Porque o ser humano, nesse período, ele modifica, ele se transforma, mas muito lentamente. E a gente viu como característica da vida adulta são as responsabilidades, a constituição de família, tantas outras atribuições. E a última fase da vida do ser humano, que é a velhice, que a gente coloca dos 65 anos em diante, né? E a velhice é uma fase da experiência, é uma fase ainda do aprendizado, mas é uma fase do ensinar, da calma, da paciência, da tranquilidade. Não é à toa que muitas pessoas falam que esse período é o período da melhor idade, que é o período do descanso, de aproveitar tudo aquilo que aprendeu na vida, né? Ao longo de nossa vida, nosso corpo sofre muitas mudanças. Algumas mais visíveis, outras nem tanto, que foi o que a gente falou. Da fase da infância para a adolescência até a vida adulta, que aí gera em torno de 21 anos, a transformação é muito radical. O bebezinho pequenininho, assim, com a gente segura na mão, de repente vira um rapaz ou uma moça bem grande que não dá mais para segurar no colo, que sofre modificações no seu corpo, que se transforma. Isso é uma coisa natural da vida do ser humano, essas transformações. Algumas transformações, a gente vai ver, elas acontecem muito rapidamente, como é o caso dos dentes. Isso é um bom exemplo. Os dentes, por exemplo, eles
a gente vê os dentes nascerem, a gente vê os dentes caírem, vê eles nascerem novamente. Então, o crescimento do nosso corpo, por exemplo, é algo notável, mas acontece lentamente. O que é algo notável? É algo que a gente consegue perceber. O tio Ney não nasceu com 1,86 m, nasceu pequenininho, lá uns 40 centímetros, 30 centímetros, não sei. Mas aí eu fui crescendo. Perceberam que eu cresci? Perceberam. Mas foi algo bem rápido, assim, pisquei o olho e já estou grandão? Não, foi uma coisa lenta. Já igual o tio falou, quando a gente perde os dentes, né? Quando a gente troca os dentes, quando eles surgem e troca, aí a gente já consegue perceber mais rapidamente. Por exemplo, tem criança que perde o dente no início do ano, no final do ano já está com o dente de novo, né? Isso aí, gente, acontece com o decorrer da nossa vida. Quando os primeiros dentes surgem, a gente chama esses dentes de dente de leite, mas vamos lá. Geralmente, os bebês nascem sem dentes visíveis. Quem já teve irmãozinho pequeno, tem irmãozinho pequeno, irmãzinha pequena em casa, pode olhar. A boquinha deles não tem os dentinhos visivelmente. Só que aí, o que acontece? Os dentes, eles estão latentes, estão escondidos assim nas gengivas. Vão se desenvolver, obviamente, mas eles estão ali. E aí, a partir dos 6 meses de vida, os dentes eles começam a aparecer. Não quer dizer que os dentes nasceram, eles começaram a aparecer. Por quê? Porque já estava ali, guardadinho, escondidinho. Esses primeiros dentes a gente chama de dente de leite. Eles são trocados por volta aí até dos 6, 7 anos de idade, eles são trocados. E aí, quando os dentes eles começam a cair, depois dos 6, 7 anos de idade, vai nascendo outros dentes no lugar. Esses dentes de leite caem e aí nascem os dentes permanentes. Esses a gente não pode perder mais, por isso que nós temos que ser bem líderes e escovar os dentes direitinho, porque se a gente perde esses dentes, vai ficar banguelo o resto da vida. Aí tem que usar dentadura, tem que usar ponte, tem que usar prótese, isso. Então tem que escovar os dentes, passar o fio dental direitinho, porque esses dentes eles não podem cair mais. Nós trocamos os dentes que a gente chama de dente de leite a partir dos 6, 7 anos de idade. Tem gente que perde os dentes até depois, lá na adolescência ainda tem dentes trocando, que são os dentes mais profundos, que são os incisos, né, os sisos. E aí vai trocando. Só que depois que troca a primeira vez, se perder, não nasce mais. Então a gente tem que cuidar direitinho dos nossos dentes permanentes. Daí, gente, nós chegamos numa fase que eu queria chegar com vocês. As crianças, elas crescem e quando chega lá por volta dos 12 anos, elas começam a entrar na fase da adolescência. A fase da adolescência, ela tem um período de transformação entre infância e adolescência. Olha só, é um período que está entre a adolescência e a infância, mas que faz parte da infância e faz parte da adolescência. Esse período a gente chama de, deixa eu pegar a caneta, de puberdade. Ó, então, nós chamamos de puberdade o período de transformação da infância para a adolescência. E na puberdade acontecem muitas coisas. Primeiro, nós vamos ter o estirão de crescimento. O que é o estirão de crescimento? É um crescimento mais acelerado. A criança, ela vai crescer muito rápido. É comum, o tio fica até assustado assim, ó, porque os alunos dele de 7º, 8º e 9º ano, quando vão para casa nas férias no final do ano e voltam, nossa, tá grandão. Aí o tio assusta, aí a voz engrossa, dos meninos a voz engrossa, crescem, ficam grandões, né? E aí a gente fala que teve um crescimento mais acelerado. Isso é muito comum dentro dessa fase da puberdade. Além disso, igual o tio falou, ocorre a mudança de voz, principalmente nos meninos, que a voz dos meninos começa a ficar mais grave. O que é a voz grave? É uma voz mais grossa, né? A voz das meninas até que não sofre tanta alteração, mas sofre, tá bom? Depois vai começar a surgir pelos no corpo. E não é só nos meninos, não é só a barba, ó, o tio tá de barba. Não é só a barba que vai crescer pelo de parte das axilas, em algumas partes do corpo também. E nas meninas também. A diferença é que as meninas não desenvolvem barba. Os meninos sim, as meninas não. Mas vai crescer pelo no restante do corpo. Tio, mas eu já tenho. Pois é, mas vai crescer mais ainda, tá bom? Então, ó, crescimento acelerado, mudança na voz, mudança no comportamento também. Por quê? Porque a gente começa a amadurecer, a pensar diferente, a viver diferente, vamos tendo ideias diferentes, a gente vai começar a querer
mandar em nós mesmos, mas a gente ainda não pode. Vai acontecer um monte de mudanças aí no comportamento. Essas mudanças, elas são influenciadas pelas próprias transformações no corpo de vocês, tá bom? E vai ter o amadurecimento também dos órgãos reprodutores. Os meninos e as meninas vão modificar o seu corpo por inteiro, tá bom? Então, não se preocupe, pessoal. Todos passamos ou todos passaremos por essas mudanças. Algumas pessoas, igual o tio falou, amadurecem e se transformam mais rapidamente, outros mais lentamente. Não é vergonha, tá? Não precisa ter vergonha do seu corpo, porque o seu corpo é o seu instrumento. É a partir dele que você consegue ser líder. Então, o que nós temos que fazer é cuidar do nosso corpo. Na fase da adolescência, ter uma higiene maior com o corpo, porque o corpo está cheio de hormônio, que é uma coisinha que tem dentro de nós, que vai fazer com que a gente mude, o nosso corpo mude. Então, a gente precisa ter mais higiene, escovar os dentes, tomar banho, passar produtos para evitar alguns cheiros desagradáveis e etc. Então, não se preocupe, não dói essas mudanças, tá bom? Elas acontecem naturalmente e nós vamos aí vivendo aos poucos e aprendendo a lidar com essas mudanças. Então, vamos aplicar o que nós aprendemos? Vamos fazer as tarefinhas lá da apostila. Um abraço para vocês. Todo mundo transforma, não se preocupem. Tchau.